Segunda-feira, 26 de setembro, o livre-arbítrio, a base para o amor. Mas, afinal de contas, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Nós temos liberdade de escolha. Adão e Eva teve liberdade de escolha. Os anjos dos céus têm liberdade de escolhas. Pode escolher. Escolher os conselhos de Deus ou escolher ir contra os conselhos de Deus. Deus é amor. E a liberdade é a base desse amor. Deus não sabe e não vai criar nada, nenhum ser inteligente, que não tenha liberdade de discordar dele. Então, desde a eternidade, ele criou bilhões e bilhões e bilhões de criaturas em todo o universo. E todas elas sempre tiveram essa liberdade de aceitar os conselhos de Deus ou ir contra os conselhos de Deus. Só que, dentro da liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, que é a base do amor, existe as consequências. Eu posso gerar uma consequência boa ou má, dependendo da minha escolha. Deus não vai proibir a minha escolha. Nem a minha, nem de Lúcifer, nem de Adão e Eva, nem sua, nem de nenhum ser criado. Porque ele não haveria amor se não tem liberdade. Tem que ter liberdade para existir amor. A liberdade de escolher. E assim, a base da criação foi o amor, a justiça e a liberdade. Por isso que a gente fala que o amor procede de Deus, mas a liberdade procede de Deus também. A justiça, que é o que é reto, também procede de Deus. Então, quando ele foi criando todos, surge no céu um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, o mais poderoso anjo criado existente no céu, abaixo da divindade, com muita inteligência, que resolveu não seguir os conselhos de Deus. E Deus não o proibiu. Apenas, durante muito tempo, Deus foi dissuadindo ele de que ele não estava no caminho certo. Não era para consumar essa desobediência, para ele voltar atrás, para ele se arrepender. Mas ele foi em frente e foi comunicando esta discordância das coisas de Deus com um anjo, com outro anjo. De repente, todos os anjos do céu estavam envolvidos com isso, porque ele era muito importante, tinha muita influência. Foi tão séria a decisão de desobedecer a Deus, de Lúcifer, que depois ele se torna Satanás, que de anjo de luz ele passa a ser anjo das trevas. Que de cada 3 anjos, um anjo se perdeu com ele. Milhões de anjos se perderam com ele. 2 anjos ficaram do lado de Deus, um anjo fica do lado de Satanás. A cada 3, um. De todos os anjos criados do céu. Acreditaram, tiveram a liberdade. Então foi citadas as consequências para eles. Vocês não poderão viver aqui. Porque aqui é harmonia, você não vai poder viver aqui. Vocês vão ser expulsos daqui. E nós vamos restabelecer isso.
Mas Deus sabia que Lúcifer iria pecar? Deus sabe tudo. Do começo ao fim, Deus sabe tudo. Deus nunca perdeu e nunca perde a direção, a coordenação das coisas. Deus está controlando, sob o controle, reinando sobre tudo. É onipotente, onisciente, onipresente, sabe tudo. Então ele sabia que Lúcifer iria pecar? Sim. Então, antes de criar, Deus fez um plano, antes de criar Lúcifer. Se Lúcifer vai pecar. Depois de tudo nós insistirmos e tudo, tentarmos e tal, ele vai continuar daquele jeito, não que Deus forçou ele, mas ele foi decidindo pela liberdade que ele tinha. Então, ele vai desobedecer. Os seres de todo o universo vão aprender que pode se discordar, mas tem consequências. E também, que é o mais importante, vai ter uma consequência muito grande o pecado de Lúcifer, muito grande, mas também tem uma consequência muito grande para o próprio Deus. Vai ter algo assim que saiu fora do normal de toda a eternidade. Deus tendo que expulsar um ser criado junto com milhões de anjos. Ele vem para a terra. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Sabia. Deus não podia programar ele como se fosse um robô e dizer assim, não, você, a hora que Lúcifer, Satanás vir aqui no mundo, ele vai tentar vocês, mas eu vou programar vocês para vocês não desobedecerem meu conselho, porque senão vocês vão morrer. Aí não seria amor. Deus nunca faria isso. Deus deixou as coisas acontecerem. Deus não fez as coisas acontecerem. Deus deixou exercerem a liberdade que foi dada para eles. Só que Deus falou, se Adão e Eva pecar, antes de criar Adão e Eva, eu vou lá pagar o preço para dar a chance, uma segunda chance para eles. Eu vou carregar no meu corpo todo o fardo do pecado. E vou devolver para eles a chance de se arrepender. Então, isso posto, mesmo que Adão e Eva pecassem, não seria o fim de todas as coisas. Assim como Lúcifer, ao discordar, ele poderia discordar, mas não poderia consumar o pecado. Deus tentou dissuadi-lo para não ir em frente naquilo. E ele mesmo chegou à conclusão que tinha ido longe demais. Mas havia chance para ele, para não consumar o pecado. Então, Adão e Eva pecaram também por influência e sugestão de Satanás, desobedeceram, mas eles estavam cientes da consequência. Mas não estavam cientes de que Jesus morreria por eles. Porque Jesus não falou para eles que eu vou morrer se vocês desobedecerem. Para não tolher a liberdade deles. Então Deus não é responsável pelo pecado. Quem é responsável pelo pecado é quem comete o pecado. O pecado é a discordância das coisas de Deus. Então, Deus cumpriu a sua parte. Não é porque o pecado existiu, ou existe, a desobediência existe, que ele vai mudar agora. Então, de hoje em dia, eu não vou dar liberdade para mais ninguém. Não, ele não vai fazer isso, jamais.
A base do amor de Deus é a liberdade e vai continuar sendo a liberdade até o fim, para todos os seres inteligentes criados. Agora, sempre tem a consequência. E nós não podemos culpar a Deus pelas consequências. Isso é pecado. Nós podemos dizer, eu estou sofrendo as consequências do pecado, da origem do pecado que foi em Adão e Eva. Nós temos natureza pecaminosa, por causa deles. Mas nós temos a segunda chance, dada por Jesus Cristo na cruz. Vai ficar tudo 0-0, de novo. Então, Deus não é culpado pelo pecado. Isso Satanás tenta colocar no mundo hoje. Se existe acidente, se existe doença, tudo isso foi Satanás que colocou. É a consequência da desobediência. Agora tem a consequência da aceitação de Jesus na cruz do Calvário, que é a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E o próprio Deus fala, jamais haverá o pecado pela segunda vez. Nunca mais haverá desobediência. Não porque Deus reprogramou os seres criados, mas agora eles viram na prática, porque eles sabiam só na teoria. E mesmo assim não pecaram. Mas agora eles viram na prática o que é desobedecer a Deus, que é um ser que ama. Criou as criaturas para amá-los com liberdade. Nós temos que ter liberdade para amar Deus. Ele não exige amor. Ele faz por merecer o amor. Que nós possamos entender isso. E também ver que se Deus é amor, nós precisamos amar o nosso semelhante. Não existe amor egocêntrico, o amor gira e fica só dentro de nós. Nós precisamos amar nosso semelhante. Porque Jesus nos amou quando nós éramos pecadores ainda. Nessa segunda-feira, então, a liberdade que o amor nos concede, que Deus nos concede, é muito bonito. Foi muito perigoso, mas Deus corre o risco e nos dá liberdade sempre. Obrigado, Senhor.